Olá, nessa aula nós vamos discutir sobre o Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto é uma das principais medidas da economia. É uma variável que mede o quão a economia está conseguindo se desenvolver. O estudo da economia é dividido em duas grandes áreas, a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia estuda o comportamento do consumidor e das firmas. Estuda também como esses dois agentes, consumidor e a firma, interagem no mercado e assim estabelecem os preços e as quantidades vendidas. Também está interessado em como o consumidor toma a decisão de ir ao mercado e demandar determinadas mercadorias, assim como o ofertante toma a decisão de colocar a sua mercadoria à disposição no mercado para serem vendidas. Já a macroeconomia foca no estudo de toda a economia como um todo, no agregado econômico. Por exemplo, a variação do preço de diferentes mercadorias, como roupa, geladeira, eletroeletrônicos, estojos, materiais de escritório, ar-condicionado, constituem variação per si individual. Cada uma dessas mercadorias tem o seu valor variando ao longo do tempo. Um índice de inflação ele capta a variação de todos os preços em uma única variável. A macroeconomia tem esse potencial de colocar a variação de todos os preços de diferentes produtos dentro de um único índice. Assim como a taxa de desemprego é a taxa de desemprego de todos os setores da economia, e não somente de alguns ou de um setor. Da mesma forma, o produto interno bruto é a soma de todas as mercadorias produzidas em uma economia, e não apenas de um único produto. Portanto, o produto interno bruto ele capta a variação da produção de todas as mercadorias, de todos os bens, de todos os serviços produzidos na economia. A microeconomia e a macroeconomia estão intimamente interligadas, visto que a macroeconomia é a soma, a macroeconomia é a soma, ela agrega as variáveis individuais de cada mercado e de cada mercadoria. O produto interno bruto ele é igual à renda nacional. O produto interno bruto também é igual a todas as despesas da economia. A renda do trabalhador é o salário, a renda da pessoa que empresta dinheiro é os juros, a renda de quem aluga um espaço físico é o aluguel. Se a gente somar todas as rendas da economia, todos os salários, junto com todos os juros, junto com todos os aluguéis, nós vamos ter a renda total da economia. A renda total da economia ela é exatamente igual ao produto interno bruto, que é o valor da soma de tudo aquilo que é produzido. Então, o valor da soma de tudo aquilo que é produzido é igual a todas as rendas da economia, que por sua vez é igual a todas as despesas da economia. Toda vez que você vai em um mercado e compra um lápis, você está tendo a despesa ao comprar esse lápis, porque você está pagando esse lápis com um dinheiro e esse dinheiro adveio da sua renda. E no momento em que você recebeu esse dinheiro que você paga o lápis, você obteve uma renda. No momento que você está comprando o lápis, você está tendo uma despesa. Então, a renda é igual a despesas. Mas assim como quem está recebendo e vendendo o lápis e recebendo o dinheiro do lápis que você está comprando, está obtendo uma receita. Então, a transação, a negociação desse lápis é, por um lado, para você uma despesa, mas para a pessoa que está recebendo o dinheiro é uma renda. Se você aplicar esse mesmo raciocínio para todas as mercadorias, você vai obter a identidade de que todas as despesas é igual a todas as rendas. Para entender melhor isso, acompanhe o fluxo circular, esse modelo do fluxo circular. Se você não entende esse modelo ainda, você precisa ver a minha aula sobre como os economistas pensam. E lá tem uma explicação mais detalhada sobre o fluxo circular da renda. Mas, partindo do pressuposto que você já viu essa aula, imagine aqui. Aqui nós temos
exatamente o mercado de bens e serviços. O mercado de bens e serviços é onde as pessoas vão comprar os bens e serviços que elas utilizam. Quando você vai comprar um lápis ou um ar-condicionado ou uma borracha ou um carro, você, como um membro da família, vai ao mercado e faz uma despesa. Da mesma forma, a pessoa que está vendendo, ou seja, as empresas, pega esse dinheiro que você foi lá e comprou o produto, a empresa que vendeu obteve uma receita. De forma que a despesa e a receita são iguais. E ela é igual ao PIB. Da mesma forma, as empresas vão ao mercado de fator de produção para adquirir os insumos necessários para a produção. Com isso, elas remuneram os fatores que as empresas estão comprando para ser aplicado na produção através dos salários, dos aluguéis e dos lucros. Isso aqui é igual à renda nacional, porque é a soma de todos os salários, de todos os aluguéis e de todos os lucros. E o valor dessa renda nacional aqui no mercado de fatores de produção, ela é exatamente igual ao valor da produção que foi vendida aqui no mercado de bens e serviços. Onde nós temos uma receita para quem vendeu os produtos e uma despesa para quem comprou os produtos, de forma que, ao igualar-se receita e despesa, nós temos que a receita é igual à despesa, que é igual ao produto, que é igual à renda nacional. O fato é que o produto interno bruto é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um determinado período. O PIB é o valor de mercado. O que o PIB mede? A produção das mercadorias que um determinado país está produzindo. A produção dessas mercadorias são feitas em diferentes unidades de contagem. Por exemplo, imagine uma economia que produz gasolina e computador. A gasolina é medida em litro, o computador é medido em unidade. Se você quiser saber o PIB dessa economia, você poderia simplesmente somar a quantidade de gasolina com a quantidade de computadores. Entretanto, a gasolina é medida em litros, o computador é medido em unidades. Você não pode somar litros com unidades, porque você não consegue somar mercadorias que têm unidades de medida diferentes. Para isso, você precisa transformá-las em uma unidade de medida única e padrão. Essa unidade de medida única e padrão é o valor. O valor é igual ao preço vezes a quantidade. Nós temos a quantidade de 2 litros de gasolina e de 6, e o preço é de 6. 2 vezes 6 é igual a R$12. O computador é produzido em uma unidade. Se o preço do computador é igual a 5, a quantidade é o preço vezes a quantidade. 1 vezes 5 mil vai dar 5 mil, não 50 mil. Aqui está errado, aqui é 5 mil. Ao somar os 12 com 5 mil, nós temos 5.012. 5.012 é o PIB dessa economia. O valor, portanto, é a unidade padrão no qual você transforma todos os produtos nele, multiplicando pelo seu preço, e assim você pode somá-lo. E esse valor é o valor de mercado. O que é o valor de mercado? Esse preço aqui é o preço em que o consumidor está disposto a comprar a mercadoria naquele determinado preço, e assim como o ofertante está disposto a vender a mercadoria por aquele mesmo preço. Esse é o preço de mercado. Portanto, o preço que você precisa multiplicar a mercadoria é o preço de mercado. O PIB é o valor de mercado de todas as mercadorias. Todas as mercadorias produzidas num país durante determinado período, todas, computadores, celulares, pendrives, cadernos, copos, taças, grãos, todos estão incluídos no PIB desde que sejam produções legais. As produções legais, como a produção de maconha, não está
incluída no PIB, nem uma produção de uma cerveja em uma indústria de fundo de quintal ilegal. As produções ilegais não estão incluídas no PIB. Um item que é particularmente difícil de medir, mas que está incluído no PIB, é o serviço de moradia. Você, todo dia, precisa de um local para estar, precisa de um lar. Esse lar é chamado de sua residência. Portanto, você consome um serviço de residência todos os dias. Assim como se você está fora de casa, você também precisa de um serviço de residência e geralmente você aluga um albergue ou um hotel para isso. Mas quando você está na sua casa, você também está consumindo um serviço de residência. Se a sua casa é alugada, é muito fácil calcular o valor que você paga por esse serviço de residência, pois o valor do aluguel vai ser acrescido no PIB. Entretanto, se a sua casa é particular, você é proprietário da sua própria casa, é mais difícil de incluir o valor do serviço que você está adquirindo com relação à moradia. O que o governo faz é projetar um valor de aluguel e colocar esse valor no PIB. Então é como se você estivesse pagando um aluguel, mas já que você está consumindo um serviço de moradia, simula-se que você está pagando que você pagaria, simula-se quanto você pagaria de aluguel se você estivesse, se você ou tivesse que pagar morando na casa que você mora. E esse valor simulado vai para o PIB. Nós incluímos no PIB quais mercadorias e bens? Todas. Como é que fica, por exemplo, um serviço de aparação de grama? Você contrata alguém para parar a grama da sua casa. Ora, se você contrata alguém para parar a grama da sua casa e paga o serviço para a pessoa, esse valor vai ser incluído no PIB. Mas seria muito difícil o governo incluir no PIB o valor do serviço que você mesmo executa para aparar a grama da sua casa. Ao invés de contratar alguém, você mesmo vai lá e apara a grama da sua casa. Seria impossível saber quantos serviços desses, quem fez esse serviço e quantas vezes esse serviço foi feito. Por isso que os serviços executados pelos próprios moradores dentro das suas próprias residências não são incluídos no PIB. Serviço de manutenção com eletroeletrônica, hidráulica, que você mesmo faz dentro da sua própria residência, não é incluído no PIB. O PIB é a soma do valor de mercado de todos os bens e serviços finais. Bens e serviços finais. Bens e serviços finais significa que os bens estão sendo utilizados por quem o necessita e usufrui da finalidade última do bem. Você compra um celular porque você quer se comunicar. Portanto, o preço que vai ser, o valor do celular que vai ser incluído no PIB é o valor do celular acabado, finalizado. Não vai ser incluído no PIB o valor dos componentes e das peças microeletrônicas que estão incluídos, que foram necessárias para fazer o celular. Por quê? Porque se você pegar o valor do microchip que tem no seu celular e incluir no PIB e pegar o celular no qual esse microchip está incluído e colocar o valor desse celular no PIB, você vai estar contando duas vezes o valor do microchip que está ali dentro do celular. E essa não é a ideia. Você quer saber, o PIB quer medir quanto de produto e qual é o valor total do produto, não o valor duplicado do produto. Então, os bens, o que está incluído no PIB é os bens finais, quando ele chega finalmente na mão daquelas pessoas que vão usufruir da utilidade finalística daquele bem, ok?
Os bens de investimento são comprados por seus usuários finais, que são as firmas, e entram no PIB. Os bens de investimento são as máquinas e equipamentos necessários para produzir o celular. Esses bens, eles vão sim entrar no PIB. O que não vai entrar no PIB são os componentes que foram adquiridos para ser colocados dentro do celular. Eles não vão ser incluídos diretamente porque eles vão ser incluídos no preço do celular, e o preço do celular vai estar incluído no PIB. Agora, as máquinas necessárias para se fazer o celular, elas são adquiridas e a finalidade última delas é serem utilizadas pelas firmas. Portanto, as firmas são os usuários finais das máquinas e equipamentos necessários para fazer, por exemplo, celulares. Portanto, quando a firma compra um bem de investimento, como uma máquina para fazer um celular, esse valor é incluído no PIB, porque a firma já está utilizando essa máquina para a sua utilidade finalística, ou seja, para a finalidade para a qual a máquina foi criada. Outra coisa que você precisa se atentar é que os bens em estoques nas firmas são considerados bens finais e são incluídos no PIB como investimentos em estoques. Quando a firma produz e ao invés de vender diretamente para o seu cliente, ela coloca no estoque o bem que ela produziu, o valor desse bem que foi para estoques já vai ser incluído no PIB. Por quê? Porque o bem, muito embora ainda não chegou na mão do consumidor final, ele já foi produzido e é como se a firma tivesse comprado dela mesma e colocado em estoque. Obviamente que quando ela vender um bem que estava no estoque, ela vai subtrair o valor desse bem do valor do estoque. O PIB é a soma do valor dos bens finais, de todos os bens finais produzidos em um país. A limitação geográfica do PIB é o país. Você pode calcular o PIB do município. O PIB do estado vai ser a soma dos seus respectivos municípios. Você pode calcular o PIB do estado. O PIB do país vai ser a soma do PIB dos seus respectivos estados. Se dentro do país está uma firma que vem do exterior, por exemplo, Mercedes-Benz, Chevrolet, Toyota, não importa de que país essas firmas vieram, se ela está produzindo dentro do país, aquilo que elas produzirem dentro do país vai ser contada no PIB do país, do Brasil no caso. Não vão ser contadas no PIB do outro país. Vai ser contado do país de origem dessas empresas. Vai ser contado necessariamente no PIB do Brasil. Da mesma forma, se um estrangeiro vem ao país, vem a outro país, vem ao Brasil, por exemplo, e nele reside, tudo aquilo que esse estrangeiro produzir vai ser contado no PIB do Brasil e não no PIB do seu país de origem. Bom, o PIB é a soma do valor de mercado de todos os bens produzidos em um país em um dado período. Geralmente você conta o PIB durante um determinado período, por exemplo, um ano. É muito útil contar o PIB de um ano, porque você pode comparar o PIB de um ano com os anos anteriores ou até com os anos que virá, para saber qual é a evolução do PIB, ou seja, se o país está aumentando ou está diminuindo o número de mercadorias produzidas. O PIB também pode ser contado, e sempre uma medida trimestral. Ao contar o PIB numa medida trimestral, você já vai ter uma projeção de que se a economia está indo bem ou não em determinado ano. Ok? Outro aspecto muito importante. O PIB é dividido em componentes. Você pode obter o PIB pela ótica do produto. Novamente,
somando o valor final de todos os bens, somando o valor de mercado de todos os bens e serviços produzidos em determinado período em um determinado país. Ao obter esse resultado, o valor do PIB, você pode dividir em componentes. Esses componentes é o consumo, investimento, compras do governo e exportações líquidas. Ou seja, o PIB sempre vai ser igual à soma do consumo, do investimento, do gasto do governo e das exportações líquidas. Essa operação algébrica ela é sempre verdadeira. Necessariamente o PIB, ao ser dividido, se você somar o consumo, investimento, o gasto do governo e as exportações líquidas, você vai ter o valor do PIB sempre. O consumo são as despesas das famílias em bens e serviços. Portanto, toda vez que você vai no mercado de bens e serviços e transaciona, negocia, compra determinada mercadoria, você está fazendo um consumo. O único bem que as famílias compram e que não são considerados consumos é a compra de casas novas. A compra de casas novas é considerada um investimento e não um consumo. Agora, se você compra uma casa usada, aí sim você está realizando um consumo. Uma casa nova é uma casa que foi feita no ano corrente. Os investimentos, em termos econômicos, têm uma conotação diferente do que o senso comum geralmente entende como investimento. O senso comum geralmente entende o investimento como investimento financeiro, investimento na bolsa, investimento na compra do título do governo, investimento de um valor depositado em determinada depósito bancário que rende juros. Mas, em termos econômicos, investimento está ligado com a compra de equipamentos novos e estrutura física. Então, com a compra de máquinas, equipamentos e de espaços físicos que vão ampliar a capacidade produtiva da firma, ou seja, antes de comprar um determinado equipamento, a capacidade de produção da firma era uma. Depois que a firma adquire determinado equipamento, ela amplia sua capacidade de produção. Isso sim é um investimento. O investimento na economia está ligado à capacidade de ampliação da produção. Gastos do governo, veja bem, é tudo aquilo que o governo compra de bens e serviços. É quando o governo tira dinheiro do seu caixa, mas em troca recebe um bem ou um serviço. Por isso que as transferências não são gastos governamentais. Quando o governo federal arrecada o tributo, que originalmente veio do bolso dos cidadãos, e repassa parte desse tributo para municípios e para o Estado, isso não é um gasto governamental, porque o caixa do governo serviu simplesmente como um hospedeiro transitório no qual o dinheiro veio, passou e foi embora. Veja bem, ao fazer transferências, o governo não está adquirindo para si, não tem uma contrapartida para o governo. Ele não está recebendo, não é uma transação que ele recebe bens e serviços. Da mesma forma, programas de distribuição de renda também não são, per se, ou a princípio, gastos do governo. Quando o governo simplesmente pega dinheiro de uma parcela da sociedade e a transmite, repassa para outra parcela da sociedade, dos ricos para os pobres, por exemplo, isso não é um gasto governamental. É como se o rico tivesse dado um valor diretamente para o pobre. A única diferença é que, ao invés dessa transação acontecer diretamente, o dinheiro primeiro passou transitoriamente por algum tempo pelo caixa do governo e foi para a mão da pessoa que recebeu uma renda que veio de um outro grupo, de uma outra pessoa na sociedade. Portanto, transferências não são gastos governamentais. Por último, as exportações líquidas é a diferença entre as exportações menos a importação. Quando você exporta, significa que uma mercadoria que foi produzida por uma empresa brasileira foi consumida por alguém no exterior. A compra dessa pessoa, dessa mercadoria brasileira, ajudou a ampliar o PIB. Por isso que a exportação entra com sinal positivo. O contrário também é diferente. Quando um brasileiro, ao invés de comprar um produto nacional, compra do exterior, significa que ele ajudou a diminuir a produção nacional, porque ele poderia
ter comprado um produto nacional e aumentado o PIB brasileiro. Mas ao não fazê-lo, esse produto que poderia ter sido produzido não foi. Então é menos um produto produzido no Brasil porque ele foi adquirido do exterior. Por isso que as exportações líquidas é exportação com sinal positivo menos importação que, por óbvio, está com sinal negativo. As importações, portanto, ela diminui o PIB nacional. Toda vez que você importa, é menos PIB, menos produto que está sendo produzido aqui e que está sendo vendido aqui no nosso próprio país. Assim como as exportações, aumenta o PIB nacional, porque você precisa produzir os produtos que uma pessoa lá fora de outro país está querendo comprar do Brasil. Agradeço a sua atenção. Essa foi a primeira parte do conteúdo de PIB. Nós teremos uma segunda parte para discutir PIB real e PIB nominal, onde nós vamos aprender a calcular o PIB real e o PIB nominal, e vai ser uma aula mais de cálculo. Espero você. Muito obrigado pela sua atenção.